Muito prazer, meu nome é Juliana Goulart, eu atuo na Inova hoje como gerente regional, atendendo especificamente clientes corporativos. Prazer, meu nome é Natasha, eu trabalho na Inova há quase 3 anos, eu atuo no ramo logístico. Hoje eu atuo numa planta de quase 500 mil de metros quadrados, com área de ABL de 123 aproximadamente. Eu preciso entender um pouco da trajetória de vocês até se tornar gerente. Como foi e como vocês chegaram até aqui? Minha história com condomínios começou há mais de 20 anos atrás. Meu primeiro emprego em administradora foi como recepcionista, entrei como recepcionista, depois foi crescendo, fui conhecendo um pouquinho melhor da área, passei a atuar ali como um auxiliar administrativo, como assistente, e aí tive a oportunidade de me tornar gerente. Já passei por outras 2 casas e agora, há 3 anos, eu estou na Inova. Comecei aqui como gerente também, cuidando dos empreendimentos residenciais. E a partir desse ano que eu passei a atuar, então, como regional, mais uma vez, recebendo essa oportunidade da empresa que confiou no meu trabalho. A minha história com logístico começou há 6 anos atrás, em uma outra casa, onde eu era assistente administrativo operacional, atuava já nesse meio logístico, atendia 19 clientes diversos nesse meio. Eu vim para a Inova para assumir uma planta em Franco da Rocha, um desafio complexo, com clientes grandes, né? E anteriormente eu estava em Indaiatuba atendendo também um cliente proporcionalmente grande, que é até concorrente desse cliente atualmente. E para vocês, quais são os maiores desafios? Porque são setores muito diferentes. Então a gente vai ver desafios diferentes aqui, né? Você, Gigi, qual o maior desafio até hoje? Inúmeros. O maior desafio é se provar como um bom profissional. Levar essa confiança, né? Primeiro, levando ali a história da empresa que a gente está representando, a história da Inova, e depois se provar, mostrar que a gente tem conhecimento, mostrar que a gente pode contribuir para todos os projetos ali que a gente tem no condomínio. E para você, Nath, qual o maior desafio? O maior desafio, operacionalmente falando, do meu dia a dia, é entender as pessoas, as demandas das pessoas, as urgências de cada um, né, em relação aos pedidos que vêm. A gente fala às vezes que diz que pizza, né, mas as coisas às vezes não têm aquela velocidade para a gente conseguir atingir o desejo da pessoa naquele momento, né. Então o maior desafio que eu vejo hoje, nesse aspecto operacionalmente falando do meio logístico, é atender a pessoa naquele momento, daquela demanda que ela necessita ali. Certo. E agora entrando mais no assunto de mulheres, quais são as mulheres que mais inspiram vocês duas? Eu tenho uma pessoa que eu assim admiro muito do meio, que é a Simone Santos. Ela está sempre envolvida em relação à questão de inovação, à frente de temas do meio logístico. Eu tive a oportunidade de encontrá-la recentemente em uma feira. Falei para ela que eu vim especialmente para conversar com ela, ela riu, achou uma graça e tal. Então, para mim, ela é uma fonte de inspiração, porque ela tem muitos anos, como a gente tem muitos anos no meio logístico. Ela ela atuava nesse meio de gerente predial, então ela era de uma casa que hoje não atua mais a parte de gerenciamento de propriedade, mas para mim é uma fonte de inspiração, ela sim. Vocês já passaram na carreira de vocês algum perrengue que teve que resolver? E como resolver? Inúmeros, né? Inúmeros do cliente gritar, falar assim, você é incompetente, né? Em um momento passado, vivenciei uma situação da pessoa chegar e falar assim, isso aqui tudo é uma porcaria, né? Que era a questão da obra e tal. E começou a se exaltar. Eu falei assim, olha, eu acho que essa conversa, ela não vai ser produtiva e não vai levar a lugar nenhum. Eu me distanciei, virei as costas, conversei com o meu gestor, ele me orientou, falou, Natasha, existe uma relação, provavelmente, até meu gestor falou, Natasha, não deve ser a primeira vez que ele dá uma exacerbada em relação, e não era realmente a primeira vez, mas era a primeira vez que eu estava levando para o meu gestor, né, aquele problema.
Então ele me confortou, falou, Natasha, olha, nós temos esse caminho pela Inova, você pode ir por esse canal, buscar essa ajuda, a gente está aqui para te apoiar em relação a isso. E eu vou ligar para essa pessoa em especial para a gente bater um papo. E foi o que aconteceu. Aí chega num momento final, a pessoa pede uma desculpa, eu estava aquele dia eu não estava bem, mas será que isso aconteceria se fosse um homem? Será que ele apontaria e falaria isso? Né? A gente se questiona em relação a isso, né, Gi? Porque bota muito em xeque o nosso dia a dia ali. Se eu falo e aponto assim, olha, isso daqui não está cumprindo tal norma. Um olha para o outro, não dá muito valor, vamos consultar uma terceira pessoa em relação a isso, né? Eu sempre às vezes tento olhar para um olhar mais dinâmico em relação a alguns pontos, alguns comentários que vêm, né? Eu trabalho com a manutenção, eu já tive uma manutenção feminina comigo, que foi assim um case dentro da Alamo, que hoje a Alamo é uma parceira nossa. É uma função muito masculina, né? Totalmente. E assim, eu via que ela também tinha dificuldades, sabe? Foi logo quando eu cheguei na planta, nessa planta atualmente que eu estou. Ela me trazia, falou, Natasha, eu comentei sobre um assunto de uma parte de uma fiação que está passando por um lado que não é certo, e eu entendi que a pessoa foi um pouco tendenciosa em falar para deixar para lá isso, queria que você desse uma atenção. E aí quando você apertava mais um pouco, talvez era a credibilidade. E por que dessa falta de credibilidade, né? Por quê? Por que duvidar, talvez? Sendo que ela está representando uma situação que ela foi tecnicamente capacitada, contratada pela parte técnica dela, e tem essa dúvida em relação a colocar em xeque. Isso vai muito naquilo de que a gente tem que se provar, né? O nosso esforço, ele acaba, por mais que a gente não sinta esse preconceito, mas o nosso esforço, ele acaba tendo que ser um pouquinho maior. E superior, né? Assim, a gente tem que entregar 150%. É chato falar isso, mas infelizmente a gente tem que entregar além para poder ser um destaque, tá ali, né? Isso é verdade. Mas a gente já cresce acostumada a isso, né? Exato. Não é algo, a gente... sociedade, né? Isso, tá a gente já cresce ouvindo, porque se você é mulher, você tem que se comportar assim. Quando a gente vai estudar, vai pra faculdade, é a mesma coisa. E no trabalho não ia ser diferente. Né? Se falarem alguma coisa pra você, você não dá ouvidos, né? Faz total sentido. E aí já traz outra pergunta que, nossa, faz muito sentido. Como incentivar as mulheres a entrarem na área do patrimônio, que é uma área predominantemente masculina? Como a gente pode incentivar outras mulheres a quererem fazer parte do nosso dia a dia? Sendo exemplo. Exemplo. Sendo bons exemplos. Um bom exemplo. Trabalhando ali, eu acho que com bastante personalidade, né? Se mostrando, trazendo resultado, divulgando aquilo que a gente faz diferente, né? Eu já tive várias assistentes minhas que se tornaram gerentes em algum momento, né? E às vezes eu converso com elas ali, então é meio como se a gente foi plantando aquela sementinha de que, olha, é possível, você não vai ser assistente a vida toda. Exato. Né? É possível, você não vai cuidar de um prédio pequeno residencial, você vai cuidar de um logístico de 500 mil metros, você meio milhão de metros quadrados. Então assim, é possível, né? Se esforce, tenha em mente uma meta, coloque uma meta para sua vida, o que você quer trazer, o que você quer apresentar, que marca você quer deixar por onde quer que você passe, nos clientes que você atende, porque, de novo, é possível, você consegue crescer, a gente consegue chegar em lugares que a gente não imagina hoje, mas que em algum momento, lá na frente, a gente vai pensar, poxa, olha onde eu comecei, olha onde eu cheguei. Como você citou, a gente escuta algumas falas no ouvido, né? Sim. E às vezes, durante alguma situação, você pensa como essa pessoa agiria, né? E aí acaba trazendo esses exemplos. Poxa, agiu assim lá no passado, hoje eu sou uma gerente predial, então eu tenho esse reflexo do que eu deixei, né, lá do aprendizado passado, né? E trabalhar dá trabalho, né, Gi? Não dá para esconder que a gente tem que entregar, tem que fazer, aprovar, né? Ali é nosso dia a dia. O dia a dia é cansativo, né? Porque ele é influenciado por muitas demandas, e demandas, assim, de muitas características diferentes. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é um cano que estourou, às vezes é uma aprovação de contas, e então ele tem essa dinâmica, né? Então a pessoa está preparada para enfrentar esse dia a dia nosso.
e que a mulher ela traz essa doçura, né? Eu acho que a maior diferença nossa da tratativa é a doçura. É você estar numa reunião com inúmeras pessoas e resolvendo conflito, você sorrir e dar uma quebrada na situação e falar, olha, você tá tudo bem hoje? Eu vejo muito isso no meu dia a dia, as pessoas entram na sala, o pessoal até fala que é fila do SUS. Entram na sala e falam assim, Natasha, meu cachorro passou mal essa noite. E assim, não tem nada a ver com o meu dia a dia, não tem nada a ver com a minha rotina com ele. Mas a pessoa entra, senta, porque ela está confortável. Eu consegui trazer ela para aquele ambiente confortável, dela falar do dia a dia dela para mim. E no meio desse processo de dia a dia, eu estou enfrentando sobre cachorros que estão lá na planta, que eu tenho dificuldades, que as pessoas ficam alimentando. E aí eu falo assim, puxa, então, olha, fulano, o seu cachorro passou mal. Puxa, o que aconteceu? Deu certo para resolver e tal? Então, olha, eu vou te pedir uma gentileza de os cachorros que estão aí não trazer para dentro, porque pode causar um... Então, você consegue encontrar meios ali de trazer uns assuntos e transformar ele de uma forma mais leve. Essa, para mim, assim, é um ponto de muita diferença entre masculino e feminino. Recentemente, eu ouvi de um regional falando que o perfil feminino se enquadra melhor para tratar o dia a dia, onde o cara chega surtado, às vezes o cliente chega surtado, querendo que resolva ali na hora uma situação, e a mulher tem uma calma, respira, tem essa calma, respira, tudo bem? Não vai de frente, né? Não bate de frente, a questão de trazer e levar esse assunto de uma forma bastante leve, né? E aí você acalma e você consegue trabalhar com esse problema. Não tem... Só que no meio de tudo isso, a mulher tem um problema que o homem não tem, ou pelo menos uma preocupação. A gente já tá pensando o que a gente vai fazer no jantar, não tá? Exato. Aí tem a dupla, tripla jornada, né? Quem tem mãe, quem tem, né? Pra gente não é fechou o notebook e acabou, quem tem né? filhos, Quem tem filho tem que cuidar do filho, dar atenção pro filho, a pro marido, casa, pra casa. Pensa no trabalho, fora do trabalho. É uma dinâmica complexa, né? Sim, verdade. Não que o homem não complexa. tenha essa preocupação, mas eu acho que pra nós, assim, a cobrança é maior. É mais né? pontual, assim. E será que porque a gente já tem essa dinâmica dentro da gente, a gente consegue dominar melhor esse meio de que é cuidar de casa, né? Cuidar de casa. Então lá eu pago contas, claro que são milhões, né? Sim. Mas lá é eu cuidar de onde passa as pessoas, cuidar do banheiro, ver se está bem limpo, se está bem cuidado. Será que você acha que é por isso que que o público feminino se dá tão bem assim para tratar esse meio de property? Eu vejo que a mulher ela é muito detalhista, né? Então, assim, eu procuro sempre entender, me aprofundar naquele assunto, para quando acontecer, quando eu tiver um problema, eu já sei como é que é toda aquela rotina, qual que é todo aquele funcionamento, para que aí na cabeça já venha a solução. Já vem qual que é o direcionamento, de que forma que eu vou cuidar daquele assunto. Mas eu acho que isso vem no detalhe, porque você olha aquilo com mais detalhe, não com mais detalhe, não quero também ser tão... Os homens assim, também, puxar né? tanta sardinha pro meu lado, mas... A forma de planejar é diferente no final, né? É diferente. Eu acho que a mentalidade, a nossa mente funciona assim um pouco diferente. Muito no micro, mas também se expande para entender o macro, né? Como é que... eu vejo qual que é o forma. funcionamento no todo. Faz todo sentido. Tá Então, vendo? vocês conseguiram chegar até aqui. Muito obrigada pela participação. Eu espero que essa conversa tenha gerado mais inspiração ainda tanto para vocês, porque trouxeram para mim. Então, muito obrigada de verdade. E foi muito bom conhecer vocês. Um pouco mais de vocês, né? Porque a gente se veja mais daqui para frente. Ótimo. Obrigada, Nada, que isso. Imagina, obrigada a vocês. Acho que nos escolher, né? Acho que dentre tantas mulheres, como a gente falou, o público feminino da Inova ele é muito grande. Então, para nós também é gratificante ter sido escolhida. Estou aqui representando o time logístico, né? A Isa, a Priscila, as demais, Bárbara, todas elas, se sentindo representadas assim como por você também, né? Exato.